seu IL, e também pode fazer as perguntas. As perguntas relevantes serão levadas ao ar. Artigo A Garantia Mútua, ponto 19. Rabi Elazar, filho de Rabi Shimon bar Yochai, diz que todo Israel seja responsável pelos outros, mas que o mundo inteiro deva se reunir nessa reunião. Na verdade, não tem disputa aqui, porque, na verdade, para começar, pode-se começar com uma nação, para se começar com a Torá é o início da correção do mundo, porque é impossível começar com todas as nações do mundo ao mesmo tempo. E disseram que o Senhor foi a todas as nações com a Torá. E não a quiseram receber, entendendo que estavam imersos em amor próprio até o pescoço. Alguns com adultério, outros com roubo e outros com assassinato, e assim sucessivamente, até que foi impossível nesses dias nem sequer estar de acordo a se retirar do amor próprio. Portanto, o Criador não encontrou nenhuma nação ou língua que estivesse qualificada para receber a Torá, exceto os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, cuja retidão dos seus pais se refletiu sobre eles e receberam a Torá antes que fosse dada, preferindo que as reminiscências das suas almas com adesão por eles tinham a habilidade de se apegar aos caminhos do Senhor, como está falado na espiritualidade da Torá, e assim precisam da parte prática da Torá, que não tinham possibilidade de observar. Desculpa. Como no artigo Matan Torá, a evidência mental dos nossos pais, santos, influenciou a seus filhos e aos filhos dos seus filhos. De grande forma, sua bondade se refletiu nessa relação. E todos os membros aceitaram a fazer o trabalho sublime. E todos falaram claramente: faremos e ouviremos. E devido a isso, fomos escolhidos e obrigados a ser o povo escolhido, um agente de virtude em todas as nações, porque só os israelitas tomaram sobre eles a responsabilidade e não as outras nações do mundo que não participaram. Como poderia Rabi Elazar estar de acordo com ele? Aqui tem uma pergunta muito especial. Se, na verdade, esses Reshimot da quebra do pecado da árvore do conhecimento se despertam em certas pessoas, isso se chama ascendência dos antepassados. E essas pessoas se despertam ao trabalho espiritual para realizar estes Reshimot. Estão dispostos, segundo esse Reshimot, a investir seus esforços, ir contra seu desejo de receber a sua natureza, inclusive ao contrário da sua natureza que atua neles, porque os Reshimot são contrários à natureza egoísta. Então, são pessoas especiais. E assim eles chegam. Como pode ser que todo mundo também esteja comprometido também nesse trabalho? De onde chega isso? Sim? Então, resulta porque todos nós pertencemos a um só mecanismo. Então, inclusive, parte das pessoas que sim fazem a correção, porque pertencem-nos todos ao mesmo mecanismo. E também todas as partes do clique estão quebradas, e assim nós chegamos à necessidade para nos corrigir. A necessidade chega ou através dos vasos quebrados espirituais, o Shimot, como nós chamamos,
como naqueles de Abraão, Isaac e Jacó, como se chamam, que se despertam nos seus vasos espirituais, ou de outras pessoas que se despertam através da sua conexão material, que chegam a esse mundo, a tais estados, que não tem outra alternativa. Começam a pensar qual é o sabor da vida e começam a procurar através da correção a partir do estado material e veem que não há correção, só crises atrás de crise e, portanto, começam a se dirigir aos cabalistas. Esperamos que aconteça rapidamente em nossos dias. Então, começam a entender deles o método de como salvar os problemas. Se os cabalistas têm as reminiscências, eles são atraídos para estarem corrigidos para o propósito da criação, porque isso os atrai. As reminiscências os atraem desde antes. Então, os povos do mundo têm impulso de trás, a partir do sofrimento, e isso também faz com que realizem a correção geral. Sim, perguntas? Não entendi o que significa a herança dos pais. A Heshmot que se desperta, diz o Rav. Em que antepassado tinha Abraão? Terá. Esse Abraão, antes que descobrisse o estado espiritual. Foi assim. Terá é Matusalém. E tudo que nós falamos não é necessariamente personalização de alguém, um corpo, mas são reencarnações dos mesmos desejos que chegam às pessoas. E você pode dizer que o que estava antes de Abraão era Heshmot Abraão Hadshon, e até Noé, não importa, são Heshmot, todas as formas, não pertencem, não significam os antepassados dos materiais, mas espirituais. Pergunta: parecia que todos chegam no mesmo lugar. Não, tem Heshmot diferente da quebra. Todos chegamos da quebra da Rishon, mas em Adam Rishon, como estava num clique rígido, 10 sefirot, estaturas diferentes, também quebraram. Também quebraram com relação ao que estavam, na forma que estavam de pé, e caíram de forma oposta. E com relação a isso, vão se despertando. Só você pode dizer que, ao contrário, que os vasos maiores se esclarecerão até o final. E nós, todavia, e também nossos pais espirituais, todavia nas vasilhas que são puras. Portanto, se chama a pureza ou a grandeza dos nossos antepassados. O que é relevante para nós isso? Pergunta Irá. Nós nos vemos aqui, nós nos vemos agora num estado que devemos difundir a sabedoria do Kabbalah. Não só a Israel material, mas a todos os povos do mundo. Todos. E nós vemos o apoio disso através de muitos cabalistas em nossos tempos, que vemos todo o sistema de Adam Hadishon já no início da correção. E o que significa a última geração? A última geração significa que todas as capas que se corrigiram até agora se corrigirão. Então, graças a isso, tem uma pressão sobre essa capa superior, que se chama o povo de Israel, que se apressa o mais rápido para se corrigir a si mesmo e mostra para todos ser a luz para os leigos, para fazer as correções. Só os filhos de Israel vieram para a Arvut necessárias. Rav, sim, é o que aconteceu no passado e é o que deve acontecer agora. Todos os demais, e é o que deve acontecer depois de nós. A pergunta: a medida é segundo o Arvut? Rav, sim, Arvut é o principal. Arvut é a força de conexão que tem entre as pessoas.
que, segundo isso, passam a ser um vaso espiritual. Pergunta: o que pode-se fazer disso? Arvut é conexão. Onde teve ruptura, agora tem conexão, por cima da ruptura. E essa conexão se chama Arvut. Eu sou a tua garantia e você a minha. E assim nós vamos fazendo as conexões por cima da quebra. Significa, sobretudo, vai cobrir o amor. Então, por que quanto mais estudamos, nós temos mais inclinação no Arvut, descobrimos que nós apenas o fazemos. Você vê lentamente como você sente o rechaço dos demais e pode superar essa brecha. Sim, é claro. No início, não mostra quando está separado dos demais. É indiferença, mas não é rechaço. Vão ter muitos rechaços, inclusive maiores. Você vai querer queimar os seus amigos, como Rav Shimon, como os amigos Rav Shimon. E assim foi. E assim foi a correção. Sim, pergunte. Você disse que os povos do mundo são empurrados pelo sofrimento. Israel são empurrados para frente. Onde se encontra Israel e os povos do mundo? No pé de Rosh Parzuf. Israel é Rosh e os povos do mundo é o Guf. Israel deve planejar todas as ações, porque tem este modo e a conexão e os povos do mundo recebem do povo de Israel, de Rosh, expande ao Guf, uma grande coisa para nós, porque nos corrigimos e das correções vem preenchimento, porque não pode chegar a isso por si mesmo. Quanto mais nós demoramos e não realizamos a correção, o antissemitismo crescerá e os problemas crescerão e vão chegar a nós de uma forma muito desagradável. Todavia, não entendemos isso, mas devemos realizar isso, todavia piores. Pergunta: nós vemos ultimamente sofrimentos. Teve um massacre imenso nos Estados Unidos. Sim, nós precisamos, conjuntamente com isso, identificar-nos com todos os nossos amigos nos Estados Unidos e com todo o povo americano. Um massacre terrível. E isso só nos indica sobre isso, de que em todo o mundo aumentará a crise e isso não vai se deter. Quanto mais força você coloque nisso de forma material, soldado, que seja, armamento, só vai crescer. Só vai crescer. Só tem uma solução, a luz que reforma. Isso depende de Israel. E, no final, os americanos também culparão Israel, e que Israel é culpado em todos esses casos. Na Europa, eles estão acostumados nisso. Decepção todo mundo. Se você verá nas Nações Unidas, vai ver que todas as Nações Unidas vão ver que todas as Nações Unidas vão te buscar assim, procurando pelos dedos. Da natureza provém isso, tem essa sensação.